Então, bem-vinda aqui à landing page do curso de plantas medicinais. Vou-te descrever assim brevemente o que é que ao longo de 9 meses vamos aprender. Este curso é para ti se és uma pessoa que sempre gostou de plantas medicinais, sempre teve curiosidade em aprender mais sobre plantas medicinais e utilizar assim no dia a dia, seja em ti, seja na tua família, nos teus amigos, mas também é para ti se já és um profissional dentro da área da saúde e queres utilizar as plantas medicinais, queres saber mais sobre o uso prático, a utilização em várias patologias. Vamos estudar 50 patologias ao longo desta formação de 9 meses. E se queres também saber mais sobre as bases científicas que nos levam a escolher certas plantas medicinais, porque temos a certeza de que são eficazes no tratamento de várias doenças. Então, a base deste curso tem muito a ver com a minha experiência clínica. Eu dou consultas de naturopatia em várias clínicas em Portugal desde o ano 2000, portanto há mais de 20 anos, e desde 2003, também há mais de 20 anos, comecei a ensinar as bases científicas das plantas medicinais nos cursos de naturopatia, também aqui em Portugal. Por isso, ajudei a formar centenas e centenas de naturopatas em Portugal e tenho dado muitas formações, sejam formações práticas, caminhadas na natureza para identificar as plantas, seja formações mais teóricas sobre os usos, sobre as plantas medicinais mais eficazes em cada patologia. E então, ao longo destes 9 meses, ao longo destas 50 horas de partilha, vou-te ensinar quais as utilizações, quais as bases científicas de 100 plantas medicinais. Escolhi essas plantas medicinais com base na minha experiência, porque são plantas medicinais muito usadas, são plantas que eu tenho utilizado muito com vários pacientes ao longo da minha vida e são talvez das 100 plantas medicinais mais utilizadas em todo o mundo pela fitoterapia, pela naturopatia, pelo herbalismo. Então, imagina que neste curso, daqui a 9 meses, vais conhecer bem, vais saber aplicar bem 100 plantas medicinais. Este é, sem dúvida, um curso que eu gostaria de ter tirado quando comecei a aprender a trabalhar com as plantas medicinais, assim, em 9 meses, como dizemos aqui em Portugal, né? Damos-te a papinha toda feita e assim o top, o melhor das plantas medicinais. Plantas que podes usar com segurança, sabes que quando vais utilizar um aloé na pele, quando vais utilizar uma alcachofra na digestão, quando vais utilizar uma valeriana para ajudar a dormir, sabes que há bases científicas que confirmam essa eficácia, há um uso tradicional, um uso ancestral muito grande que também solidifica e que também te dá a confiança para utilizares essas plantas. E confiança é também uma palavra-chave que eu te quero passar. Confiança, porque muitas vezes até gostamos de plantas medicinais, até conhecemos assim algumas plantas medicinais, mas depois quando temos algum problema, olha, vamos tomar um comprimido de síntese química, vamos correr fazer tratamentos que às vezes não curam a causa, apenas aliviam o sintoma e que se vão um bocadinho até contra aquilo que tu sentes, porque se já conheces as plantas medicinais, gostavas de ter mais confiança para as utilizar. E quando chega a hora H, não as utilizas. E então tenho a certeza que depois destes 9 meses de formação, depois de estudares a fundo estas 100 plantas, conheceres as tuas bases científicas, eu passar-te muitos casos clínicos, muita experiência que tive a utilizar estas plantas, eu tenho a certeza que vais ter muito mais confiança para utilizar as plantas medicinais. Então, confiança é uma das palavras-chave. A outra das palavras-chave ou das frases-chave que eu utilizo muito e vou utilizar muito ao longo deste curso é: a ciência confirma a tradição. A tradição é importantíssima no uso das plantas. Foram
estes milhares de anos de utilização por várias civilizações, desde os egípcios, desde os persas, desde a medicina tradicional chinesa, desde as medicinas tradicionais indianas, a Ayurveda, a Unani Medicine, desde a utilização pelos povos da América, desde o norte, da América do Norte até a América do Sul, de plantas há milhares de anos, tem sido a tradição que nos tem dado essa sustentação para sabermos que as plantas curam e sabermos que muitas das doenças da humanidade foram curadas com as plantas medicinais. Temos uma tradição mais recente, que é a tradição dos nossos avós, das nossas bisavós. Eu tenho o privilégio de ter tido uma bisavó que conhecia as plantas medicinais e a cura, e essa tradição mais recente também nos dá essa força, essa lembrança, muitas vezes de criança, da avó que fazia infusão com a camomila, ou do avô que tomava o dente de alho todos os dias ao pequeno almoço. E eu valorizo, e este curso valoriza imensamente essa tradição, essa ancestralidade, mas dá-lhe um cunho também muito científico, porque tem sido esse o meu ensino ao longo de estes mais de 20 anos. As bases científicas da medicina natural. Ensinar as bases científicas, os estudos científicos que confirmam a ação destas plantas medicinais utilizadas pelos nossos ancestrais, pelos nossos avós e bisavós. E isso também dá muita confiança. Eu saber que a valeriana tem estudos científicos que confirmam que é tão eficaz quanto alguns fármacos a ajudar a dormir. Eu saber que o aloe vera tem estudos a nível da cicatrização da pele. E então, quando eu vou utilizar, eu sei que há ciência que confirma esta utilização. Eu saber que há estudos com a alcachofra que confirmam que quando eu estou mal disposto, quando tenho digestões lentas, ela acelera a digestão, ela melhora a digestão, melhora a produção de bilis pela vesícula biliar. Portanto, eu conhecer esta ciência não foi a ciência que fez as plantas terem eficácia. Essa eficácia sempre foi reconhecida pelos nossos ancestrais, mas esta ciência dá-nos mais segurança, confirma que a nossa tradição estava certa, e então, cruzando o conhecimento ancestral com o conhecimento científico, eu vou ter mais confiança para prescrever as plantas medicinais e mais certeza que elas vão funcionar. E é isto que eu te quero passar. Tem sido esta confiança que eu tenho tido ao longo destes anos, sempre que ensinei sobre plantas, sempre que dei uma prescrição, fiz uma consulta a um paciente. É esta confiança que eu tenho passado e que te vou passar a ti. Portanto, ao longo de 9 meses, vamos aprender 100 plantas medicinais, a utilização, as bases científicas de 100 plantas medicinais. Vamos conhecer também 50 tratamentos das patologias mais comuns com plantas medicinais. Portanto, quais são aquelas plantas medicinais que eu escolho em primeira linha, em primeiro lugar, sempre que há um problema de ansiedade, sempre que há um problema de artrite, sempre que há um problema de insónias. Quais são aquelas plantas que eu, com base na minha experiência clínica, aconselho e que tu podes usar com toda a confiança e com toda a segurança. Vamos também conhecer a homeostasia do nosso corpo, que é um dos princípios básicos da naturopatia e da fitoterapia, que é, mesmo que eu não esteja doente, eu posso equilibrar os meus órgãos, posso fortalecer os meus pulmões antes de começar o inverno, posso fortalecer o meu coração se houver alguns problemas cardíacos, posso fortalecer os meus rins, as minhas suprarrenais, se houver problemas renais, problemas de stress, ansiedade. Portanto, esta homeostasia, este cuidar do corpo, mesmo sem ter uma doença, é outro dos ensinos que eu te vou passar e que te vai ajudar muito a manter este corpo saudável até, espero eu, até aos 120 anos. Também te vou mostrar as principais formas galénicas de utilização das plantas medicinais. Portanto, qual é a diferença entre uma tintura, qual é a diferença entre um extrato alcoólico, qual é a diferença entre uma infusão, uma maceração. Portanto, vamos aqui aprender também a utilizar as plantas
de uma forma mais caseira, de uma forma mais artesanal, e também te vou passar algumas mesinhas das nossas avós, que hoje, à luz da ciência, sabe-se que sempre tiveram certas, e é tão bom fazer esta união entre a ciência e a tradição dos nossos avós e sentir que as nossas avós sempre tiveram certas e que aquelas infusões nos fizeram maravilhas a nós e aos nossos pais na cura de muitas doenças. E, por último, vou-te deixar o legado, vou-te passar o conhecimento dos mestres da medicina, a quem devemos muito, aqueles mais conhecidos: Hipócrates, Galeno, Paracelsus, Hermes Trismegisto. Portanto, vou-te dar esse conhecimento. Alguns botânicos que ajudaram a identificar muitas plantas, o Linneu, o botânico de referência. Portanto, vou-te passar também noções sobre a medicina de algumas civilizações antigas, como essas medicinas contribuíram para o conhecimento que nós temos hoje, imenso, que nós temos hoje sobre plantas. Civilização persa, medicina persa, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica. Que plantas é que eram mais usadas pelos celtas, portanto, aqui na Europa antiga, antes de ser Europa? Portanto, também te vou passar um pouco dessas bases. E, além disso, além de termos as aulas que estão na plataforma Hotmart, já estão disponíveis 5 aulas. Vou colocar todos os meses 11 aulas, portanto, ao fim de 9 meses vamos ter 100 aulas sobre todo este conhecimento, e para esclarecer as tuas dúvidas e também para criar uma ligação mais direta, todos os meses temos aqui uma Masterclass no Zoom. Ao inscreveres-te, vais depois receber o link para entrar na próxima Masterclass, que vai ser a 9 de setembro. Portanto, todas as segundas-feiras de cada mês, vamos ter uma Masterclass para esclarecer as tuas dúvidas, para o curso ser também direto e poder estar em direto comigo e com todos os outros colegas e colegas aqui desta formação. Para tornar ainda a formação mais prática, ainda temos 4 saídas de campo, uma em Lisboa, uma no Porto, uma em Coimbra e uma no Algarve, em Crença Lolé, para vires ao terreno e conheceres as plantas no terreno ao longo das 4 estações do ano. Portanto, vamos ter desde outubro até junho, vamos ter 4 saídas de campo para veres as plantas ao vivo e as conheceres melhor. Portanto, é isto. Estás convidada, estás convidado, e vemo-nos por aí.